Entrevista de Giovana Silva Santos, entrevistado por Lucas Torigoi. Colatina, dia 16 de abril de 2024. Projeto Conte Sua História, entrevista número PCSH, HV 1452. Então, Giovana, vamos começar por uma pergunta muito complicada, que é: qual que é o seu nome completo, que cidade você nasceu e que ano que foi, por favor? Então, a minha cidade que eu nasci foi em Ocoporanga. Eu nasci em 1976, num, num cantinho de roça, né, chamado Paraíso. Foi ali que eu nasci. E o seu pai, sua mãe, assim, os seus avós, não sei, eles falaram para você como é que foi a gestação, o dia que você nasceu ou não? Não, minha mãe, sim, era muito sofrido para minha mãe, né, que ela trabalhava na roça, meieira, mas meu pai. Aí, quando, assim, ela teve uma gestação, aí eu só soube a partir do momento, assim, depois que eu nasci, que ela contou que ela trabalhava, ela me levava para perto do café, e teve um dia que eu rolei, fui parar lá embaixo. Aí diz ela que quando ela chegou perto de mim, disse que, sendo eu estar machucada, disse que eu estava rindo pro lado dela. Mas, assim, eu acho que foi tranquilo, né? Porque é a roça, né? Só não foi tranquilo muito a gravidez dela, né? Que meu pai judiava muito da minha mãe na época. E judiava como? Maltratava, batia, isso? E meu pai era um pouco rude, né? Antigamente, os homens achavam que pegavam uma filha de família para casar, aí estava achando que estava pegando uma filha. Então, acabavam os maridos judiando muito das mulheres, né? Então, meu pai judiou muito da minha mãe, batia nela, ela tinha, assim, quando ele chegava bêbado em casa, ela tinha que sair correndo comigo no colo, grávida do meu outro irmão, entendeu? Então, assim, eu fiquei até com receio do meu pai na época, porque o meu pai, ela contando a história que ela tinha pulado uma janela, aí ela estava com o meu assim, grávida do meu irmão e eu, nenenzinha, né, no colo dela. E eu e meu irmão tem uma diferença, assim, de 1 ano. Então, assim, eu peguei um ranço, assim, do meu pai e fiquei, assim, com raiva dele mesmo, entendeu? Mas hoje eu já perdoei ele tá com Deus, entendeu? Eu já perdoei. Porque, às vezes, as coisas, assim, acontecem, né? Da minha mãe sofria muito, muito mesmo na vida dela com ele. Sei. E me conta um pouquinho, como é que eles se conheceram, você sabe? Nossa, foi assim. Quando minha mãe conheceu ele, minha mãe já tinha um filho, né? O meu irmão mais velho. O nome dele é Sival. Aí ela conheceu ele, que ela precisava de lavar, que era muito difícil lá nesse lugar, lá em Uporanga, na época. Então, quem não sabia ler esse negócio, minha avó, ela era muito, na época lá, ela era, assim, muito, tinha muito filhos, né? E acabando, ela teve que repartir esses filhos para casa de cada um, quando a minha mãe perdeu o pai dela, quando minha avó perdeu o marido, né? Então, a minha mãe já arrumou esse filho e aí ela começou a lavar roupa para fora. Aí, quando ela começou a lavar roupa para fora, ela conheceu o meu pai na cadeia, em cima aberto. Aí ela começou a ter um relacionamento com meu pai trocava os negócios das malmitas dele lá, que eles comiam, aí dava para ela, entendeu? Aí ele saía então, assim, ele começou a ajudar a minha mãe de dentro da cadeia. Aí ela se interessou por ele e eles acabou casando. Entendi. E me conta uma coisa, qual que é o nome do seu pai, da sua mãe e como que é a família deles, de onde que é a família dos dois, se possível? Meu pai chama Carlos Pedro de Santo, minha mãe Maria de Lourdes Silva Santos. Ela adquiriu o Pereira, né, depois do outro casamento, mas aí, no caso, assim, pai meu e mãe era Maria de Lourdes Silva Santos, tá? Entendi. E, bem, você nasceu então, lembra que você desceu rolando o barranco, né? Quais são as primeiras lembranças que você tem de infância, assim? Ai, minha lembrança, eu aguei quando era criança, hoje eu sou mulher grande, tá? Hoje estou gordinha. Mas quando eu era criança, eu aguei, assim, porque o meu pai também, ele era, além dele ser rude assim com minha mãe, ele era carinhoso também com a gente, né? Aí, assim, ele ficava colocando eu na mão, assim, dele, e falava assim, cadê, que minha neguinha, cadê minha neguinha? Então, assim, essas são as coisas, assim, que a gente vai lembrando, né?
Aí eu fiquei com esse apelido de neguinha, né? Por causa dele. Mas depois, quando eu fiquei um pouquinho velhinha, depois dos 15 anos, eu tirei esse apelido que eu não gosto dele. Aí eu acabei tirando esse apelido e falei com meu pai, não me chama mais desse nome. E ele aprendeu a chamar eu pelo nome que eu tenho no registro. Entendi. E te registraram por Giovana por quê? Você sabe? Homenagem a alguém? É, Enfim. não, porque eu tinha um irmão com o nome de Sival, aí nasceu uma irmã minha, e o nome dela era Silvana. A minha mãe gostava de pegar os inícios das letras, entendeu? Aí, logo após veio eu, aí ela pegou e colocou Giovana, mas nada assim por... Ela nem conhecia. Assim, eu até agradeço a Deus todo dia por esse nome, que eu acho esse nome lindo, maravilhoso. E assim, talvez se ela me colocasse um outro nome, eu nem ia gostar tanto. Aí, hoje, eles falam assim que eu sou... É o nome de italiano, não tem? É italiano. Às vezes eu chego no lugar e fica falando Giovana, Giovana, deixa o jeito comigo. Entendi. E me conta um pouco mais, assim, da casa, que você morava, você falou que você morava na roça, como que era? Descreve para mim, assim, Assim, como que era essa casa. eu não lembro muito dessa casa, entendeu? Porque, pelo que minha mãe falava, era uma casa. Você já viu tuia? Casa assim, tuia? Nunca vi Não, falar. acho que não. Casa de madeira, que é aquelas casas assim, né, que tem uns pés altos no chão e é alto. Então, foi dessa janelinha que a minha mãe pulou, né, com meu irmão, comigo, com meu irmão na barriga e comigo no colo. Pulou dessa janela. Então, assim, por isso, quando ela me contou esse caso, eu ainda fiquei assim, meio o meu pai, né? Mas fazer o quê, né? Foi uma vida deles passada e era um lugar bom, assim, né? Pelo que eles falavam. Mas quando eu me entendi por gente, eu já morava em Santa Terezinha, que é logo após dessa terra onde eu nasci, entendeu? Quando eu me entendi por gente já, lá, assim, eu já morava lá num patrimônio chamado Santa Terezinha, que aí lá, sim, eu lembro da minha infância. Entendi. E como é que era Santa Terezinha? Vocês brincavam, trabalhavam já? Enfim, como é que era? Nossa, Santa Terezinha era maravilhoso, né? Porque a gente não conhecia lugar, lá não tinha água encanada, lá não tinha banheiro, mas a gente, né, fazia aquelas casinhas de antigamente que chamava privada. Então, assim, aí a gente ia nesses banheiros. E água a gente buscava no rio. Aí a gente, a molecada, minha mãe trabalhava, mas o meu pai, e aí a gente ia buscar essa água no rio, colocava na cabeça assim, aí eu costumava carregar solto, né, na cabeça e levava para casa. E depois nós tínhamos um horário de ir para a escola. E tinha vezes que a gente ia ainda na roça com eles, assim, levar comida para eles, entendeu? Banhar café, entendeu? Isso aí. Então, assim, foi um lugar assim, de vez em quando eu passo lá, eu gosto de passar lá dentro da cidade para me ver as minhas origens de Santa Teresa. A gente estudamos, a gente brincava. Era a época da rodinha, não tem? Cirandinha, a época de contar verso. Era essa época aí. Como não tinha energia na nossa casa, juntava as criançadas, né? E ficava ali, contando história, contando verso, brincando de cirandinha, pique de esconder. Então, isso aí, foi pelo menos isso eu tive na infância, né? E hoje os meninos já nascem com o telefone na mão. É verdade. E quem contava história para vocês? Eram os mais velhos? Que histórias que vocês ouviam de infância, assim? Ah, mas vai sério, minha mãe, vou te contar. Minha mãe contava uma história da boneca preta, né? Que ela virava a princesa depois. Nossa, eu gostava como ela contava aquela história para nós, mesmo com tudo aquilo que ela passava, que trabalhava na roça, ela ainda tirava um tempinho para contar a história para gente. Como é que é essa história? Você pode contar para mim, pra gente? Da boneca preta? Então, acho que eu não vou lembrar assim em detalhes dela, entendeu? Mas assim, ela contava que tinha uma casa bonita, que aí aquela menina trabalhava naquela casa. Aí, assim, aí todo dia ela trabalhava, mas ninguém sabia o que que ela era, entendeu? Ninguém sabia que aquela menina. Então, ela tinha uma capa preta, né? Aí, um dia, eles esconderam e olhou de noite, assim, que ela tirou aquela capa preta dela, né? E ela transformou numa linda mulher. Aí, eles pegaram e colocou, assim, a música que... quem foi? Aí tem uma música da boneca, não tem?
que diria que era a princesa do rei. Só que aí, assim, é uma coisa assim que eu já esqueci, mas só que a gente passou por essa infância, eu tinha essa história na minha cabeça há muito tempo dessa boneca preta. Para mim, ela existia, entendeu? De tanto que a minha mãe contava ela. É assim, nunca vi filho de rei ser pastor e de pato. Então, assim, ela era pastora de pato, mas só que ela era filha de rei. Só que ninguém sabia que ela era filha de rei. Que linda história dela. E marcou você, então. Marcou, essa Isso. história marcou. De vez em quando eu ainda pergunto à mãe, mãe, conta essa história para mim, só que tem tempo agora que eu não pedi ela para contar. Se eu soubesse que eu ia falar ela aqui agora, eu tinha pedido ela. Você me conta uma coisa, vocês tinham rádio, alguém tinha rádio na região, vocês ouviam Rapaz, música? eu fui conhecer fogão a gás quando eu tinha 12 anos. O meu pai comprou um fogão a gás. Mas, assim, já existia família que era mais, né? Tinha terra, que trabalhava meieiro, e o meu pai só trabalhava, assim, de coisa mesmo. Então, já existia. Só que o fogão mesmo, eu fui conhecer quando eu tinha 12 anos. E eu não tinha televisão na minha casa. A gente corria, nós ia muito na igreja, né? Que era assembleiana, minha mãe sempre foi assembleiana. E aí a gente ia na casa de uma mulher, né, assistir televisão, né, até enquanto ela deixava, e depois a gente saía e ia embora. Mas de vez em quando ela deixava a gente assistir lá na casa dela. Já De existia, só que não tinha dinheiro, né, para comprar. Ivana, me conta um pouquinho de você na escola. Você ia com seu irmão? Vocês estudavam na mesma classe ou não? Como é que foi a escola para você nessa época? Então, nós era quatro, né, da minha mãe. Então a gente ia para a escola, primeiro fazia todas essas partes aí que eu estudava à tarde, eu lembro. A gente fazia essas partes tudinho aí, depois ia para a escola. A gente nunca perdeu a escola, entendeu? Sempre a gente ia. Antigamente era na sacolinha, né, que você levava, na sacolinha de arroz, você não tinha mochila, né, para ir. Igual eu tô te falando, já existia mochila, mas nós não tinha, pelas condições que a gente vivia, a gente não tinha a mochila para ir. Então, levava na sacolinha de arroz para a escola. Foi assim, eu gostava muito dos meus professores, lembro muito de uma professora chamada Jesuíta, maravilhosa, gente. Ela me chamava de estrupiço, você acredita? Que eu era muito tentada, então ela chamava de estrupiço. E eu levei o estrupiço como um apelido, né? Por ela falar que ela gostava de mim. Então, assim, eu gostava que ela me chamava de estrupista. Hoje eu sei que estrupista não é uma coisa muito boa, mas naquela época lá eu gostava que ela falava, nem importava. Entendeu? Mas era, assim, uma infância boa. Todos nós estudamos, nós quatro, né? Até enquanto pôde. Aí depois eu parei de estudar, porque já estava com 15 anos, não quis estudar mais, né? Aí eu já estava aqui em Colatina já, entendeu? Mas antes lá na roça a gente estudou até o quarto ano, né? Até quando veio para cá para Colatina, a gente estudou. Entendi. E vocês foram para Colatina por quê? O que aconteceu? Então, o meu pai, ele era um cara terrível, né? Ele era pistoleiro. Então, um dia, o meu pai fez gracinha lá com a comadre dele lá conversando, os dois. Então, o amante da mulher ficou com ciúme do meu pai. Então, ele deu um tiro na perna do meu pai. E nós ficou doido na igreja, nós só correndo para poder ver esse negócio aí, ver o negócio do tiro que ele tinha tomado, né? Aquele monte de sangue assim, ó. Aí, quando chegou lá, o pai lá sentado e a amante do cara, assim, que era a comadre do meu pai, e o meu pai, eu acho que meu pai pegava a comadre. Só pode, entendeu? E o outro também. Porque ele não ia dar um tiro assim, porque o marido da comadre era deficiente de cima da cama. Então, foi isso que aconteceu. Aí, meu pai ficou afastado de Ocoporanga. A gente saiu de Santa Teresa e ele me levou para Ocoporanga para tomar conta dele.
Aí lá eu estava tomando conta dele, ficava lá com ele, não podia sair de lá. Aí um dia eu vi uma bagunça assim no quintal. Eu falei, pai, nós temos que ir embora daqui, porque esse negócio não tá legal, não. Alguém daqui deve estar querendo fazer alguma coisa com o senhor. Aí nós pegamos e foi lá para casa da minha vozinha, né? Quando chegou lá na casa da minha vozinha, a vozinha acolheu a gente. Depois a gente pegou e viemos para Colatina por necessidade, né? Porque já estava difícil, meu pai não conseguia trabalhar depois do tiro. E assim a gente chegamos em Colatina. Por ajuda de um tio meu também falecido, que é o tio Luiz, que ele trouxe a gente para Colatina, arrumou emprego para minha mãe trabalhar e arrumou uma casinha de aluguel aqui em Colatina para gente. Isso eu já estava mais ou menos 15 anos, tá? E você foi trabalhar? Foi trabalhar no quê? O que que você foi fazer em Então, Colatina? aí eu, com 15 anos, ajudava minha mãe nessa casa onde ela trabalhava, o homem cedeu em cima para a gente morar. Aí ajudava minha mãe ali, na casa dela, trabalhando na casa dessa senhora. Aí depois eu consegui um serviço, arrumei, fui trabalhar também, mas como todos os jovens, né, gostam muito de namorar, então aí eu acabei saindo do estudo e arrumando um namorado. E esse namorado, assim, ele tinha 25 anos, eu tinha 15, né? Tinha quase acabado de fazer 15 anos. Então, ele colocou na minha cabeça, né? Poder ir embora com ele. Aí eu fui embora para Vitória, fiquei em Vitória lá, a família dele, ele falou comigo, assim, né? O conselho que eu dou a essas meninas, mas hoje não tem menina boba, não, é impossível. Ah, vamos lá para casa da minha mãe, que todo dia minha mãe levanta cedo, coloca aquela roupa bonita, e vai comprar pão na padaria, entra no carrão dela e ó, vai lá comprar pão. Na minha mente, eu falei, gente, essa mulher deve ser bem de vida, né? Eu estou saindo da ruína, botando a minha cabeça para fugir. Então, acabando, eu peguei minha roupinha, coloquei e fugi de casa. Fui parar lá em Vitória com esse homem. Quando eu cheguei lá em Vitória, você acredita? Era uma casa na frente, assim, de tijolinho, e atrás tinha uma casinha bem, tipo assim, feita aquele tijolinho de batido de barro, de antigamente. Lá, foi lá em Itaengue, lá na Nova Rosa da Penha. Falei, meu Deus, onde eu fui entrar? Coitadinha da véia. A véia não tinha nada que ele falou. Tadinha da senhora. Era sofrida, tinha um marido também ruim para ela, que bebia, ficava fazendo escândalo no meio da rua. E com isso ela sofria muito com ele, né? E ali eu continuei com esse rapaz, né? Engravidei dele. Hoje eu tenho um filho, dois filhos dele. Só que ele reconheceu só o primeiro, o segundo ele não correu atrás de registrar e ele sumiu no mapa, né? E agora, depois de muitos anos, os meus filhos quis reencontrar esse pai deles, esses dois filhos que eu tenho. Aí, assim, aí começou a entrar na internet para poder encontrar, que até encontrou o pai. Aí ele pegou e marcou um dia para poder vir conversar com eles. Aí ele veio, foi lá na minha casa, foi na casa do meu filho. Só que assim, a gente pensava que ele tinha morrido. Só que ele não tinha morrido, ele estava morando no mesmo lugar, porque eu tinha visto uma reportagem que o Delcy tinha morrido. Só que ele não tinha morrido. Então eu não procurei, não fui atrás, criei meus filhos sozinha. Mas hoje, mesmo assim, um filho meu, que é o mais velho, ele tem muita dedicação por pai. A outra gosta, mas não gosta assim tanto, igual o outro que sim, gosta muito dele, entendeu? Então, foi essa a minha vida lá em Vitória. Eu fui para Vitória também, fiquei lá. Ele me abandonou lá, você sabe que homem, às vezes tem alguns que não têm juiz. Me deixou lá jogado, veio embora. Eu, barriguda, minha segunda filha dele. A minha mãe saiu daqui, foi lá me buscar, né? Lá em Vitória. Quando chegou lá, me deparou comigo numa casa de um homem, né? Aí, quando ele me deixou sozinha lá, aí eu procurei ajuda. Esse homem da casa me levou para casa dele, só que ele tinha 5 filhos, certo? Tinha meio cômodo só de roupa para lavar, que eu acho que como ele era viúvo, sei lá. Então, metia a mão lavando aquele trem, metia a mão lavando. Só que aí já queria, né? Ter uma intimidade, né? Aí eu já não quis aquela intimidade, porque ele estava me ajudando, né? Aí a outra pegou do pastor, me chamou para morar na casa dela. Aí foi onde que eu fui na casa dela morar, ficar morando na casa dela, que até que um dia minha mãe chegou lá. Aí minha mãe pegou meu filho mais velho,
Meu filho estava assim, com uma barrigona de lombriga, pura lombriga. E aí que o homem, ele só dava mesmo migal de fubá. E os filhos dele também. No caso, eu estava no meio de uma família também que não tinha nada, igual eu também. Estava tentando ajudar, entendeu? Mas sem ter muitas condições. Aí minha mãe passou a mão no meu filho que meu pai mandou e levou embora. Levou embora para Colatina, né? Que eu estava em Vitória, para Colatina. Quando ela chegou lá, no outro dia, aí disse que o menino ficou querendo eu, tal. Aí o meu pai falou assim, não, vai buscar ela. Aí mandaram me buscar. Aí eu já vim com a barriga grande, em 6 meses. Aí eu ganhei minha filha em Ocuporã, em Colatina, que eu ganhei. Que é a minha segunda filha da DDL. Entendeu? Hoje ela me deu 2 netas. Eu tenho uma neném recém-nascida dela, entendeu? E assim, e essa senhora queria muito pegar minha filha. Então, assim, eu sofria, né? Eu estava na casa, eu não queria dar minha filha, e eles querendo pegar minha filha porque estavam me ajudando. Só que aí minha mãe chegou a tempo de salvar o resto que ficou para trás. E foi isso. Nossa, quanta coisa você passou. Você teve os seus filhos, você tinha quantos anos? E eu tive o primeiro filho com 17 anos, né? Engravidei, quase fazendo 16 anos, e ganhei meu filho em dezembro, né? Dia 4 de dezembro. E a sua filha, pouco depois, como foi? Foi 2 anos só de diferença os dois. Tem assim, 1 ano e 11 meses, mais ou menos. Porque você sabe como é que é mulher, né? Não está dando certo, às vezes, pensa que vai consertar a pessoa, quer ajudar. Eu acho que eu estou no mundo da ajuda até hoje, porque ainda não consegui consertar um relacionamento, você acredita? Ai, ai. Como é que foi para você ser mãe? Mudou muita coisa ou não? Como é que foi na sua cabeça na época? Para mim, eu sim, eu gostei muito de ser mãe. Parece que eu já nasci para ser mãe, entendeu? Meu primeiro filho, assim, foi muito desejado. Eu, sem novinha, porque eu ganhei uma boneca lá, um parapeito. Aquilo, eu ficava dando banho naquela boneca, limpando tudinho, entendeu? Colocando roupinha. Então, eu gostava muito dessa parte. Assim, então, meu pai arrumou um bonequinho assim, que ele tinha um peruzinho, né? Aqueles que saía água. Aí a gente ficava brincando, né? Com esse boneco, brincava de pai e mãe, assim, tipo assim, da roça, fazia comidinha, esses negocinhos. Mas é. E eu cresci com aquilo, de ser mãe, meu primeiro filho seria homem, eu falava. Então, acabando, eu fui mãe não só dele, mas de 7 crianças. E foi bom para mim. Eu até hoje gosto, né, de ser mãe, eu adoro meus filhos. Para mim, se meus filhos estiverem bem, eu também estou bem. Se eles não estiverem bem, eu não estou bem. Se tratar meus filhos bem, para mim tem tudo. Se não tratar, eu não consigo enxergar na pessoa que está tratando meu filho mal, entendeu? Ou uma filha minha. E também não deixo eles tratar ninguém mal, porque eu sempre eduquei eles assim. Nunca tratar ninguém mal, entendeu? Mesmo que a pessoa esteja errada, deixa ele errado para lá. Falou uma vez, falou duas, não deu certo, não, deixa para lá, entendeu? Então, meus filhos, assim, são meus orgulhos. É meu orgulho. Aqui em Colatina, depois que eu fui mãe desses dois aí, né? Depois eu arrumei um outro relacionamento de um outro marido, né? Aí eu adquiri 2 filhos também, né? Aí eu estava trabalhando na casa de família e depois desses dois que eu tive, aí foi essas 2 crianças, só que o outro sofreu muito. Entendeu? A Geisa, no caso, que é abaixo dessa que eu te falei. Então, a Geisa sofreu muito, a Geisa, porque na época da Geisa, né, porque eu trabalhava e levava ela para o serviço. Então, ela ficava lá no serviço, deitadinha, nossa, eles adoravam ela. E eu fiquei lá, só me deram um mês só, como não era carteira assinada, então eu fiquei trabalhando lá. Aí, a menina da casa, né, que era dona, até colocou o nome dela de Chiquita. E ficou, às vezes ela ficava brincando com ela. E sim, foi uma experiência e depois esse meu marido, a gente acabamos ele arrumando uma bagunça que ele não era fluxicheira também, né? Eu nunca vi ter um dedo podre para escolher homem igual eu, entendeu? Aí ele pegou
e foi embora para Belo Horizonte. E nós já tínhamos uma casinha. Aí eu peguei, fui atrás dele para Belo Horizonte, depois larguei o serviço, larguei tudo. E esse meu menino, que é o Gerson, que é o quarto filho, ele afundou esse aqui e afundou a cabeça. Aquilo aí ficava ruim. Nossa Senhora. A minha tristeza maior foi quando eu cheguei, né, lá, nesse lugar. Aí a Geisa estava passando mal, que é a minha filha, que tem a diferença desse de 1 ano. Ela estava passando mal. Então, eu levei os dois no médico. Chegou lá, o médico passou um remédio para o meu filho, que era subitamol. Era um xarope. Aí, ele tomou esse xarope. Ele, sendo melhorar, ele foi desafiando cada vez mais, foi emagrecendo. E isso ele estava com 2 meses de vida. Quando eu fui na casa da minha tia, né, que a gente estava morando lá em Belo Horizonte e tal, cheguei na casa da minha tia. Quando eu cheguei na casa da minha tia, a tia falou assim, Giovana, seu neném está passando mal? Eu falei assim, tia, está passando mal, sim. Mas o médico passou esse remédio aqui para ele. Mas só que quem está passando mal é a Geisa, não é ele. Só que nos meus olhos não estava vendo que ele estava passando mal. Entendeu? Os outros que estavam vendo. Aí passou, vim para casa, dei o remédio para ele, para ela. E, de repente, a minha tia falou assim, vou visitar a minha sobrinha, né? Aí ela chegou lá, só tinha minha tia lá de parente. Ela chegou lá. Aí eu fiz uns biscoitinhos e tal para ela. E aquele menino que é uma gracinha, você precisa de ver que menino lindo. Eu vou falar, eu sou uma negra assim, mas eu fiz uns filhos lindos, tá? Aí eu peguei esse menino, a tia chegou e falou assim: Ei, Giovana, o que está acontecendo? O seu neném não está bem, está passando mal. Parece que depois que minha tia falou isso, o neném começou a fazer assim, ai, parece, entendeu? Assim, que ele ficou assim, ele não tinha mês assim para falar ai, mas de repente ele ficou assim. Aí eu falei, seu tio, então vamos levar ele no médico junto comigo, que eu não conheço nada aqui. Minha tia botou no carro e levou. Quando eu cheguei lá, tinha uma fila enorme. Aí eles falaram assim, ó, passa na frente que seu neném tá ruim. Mas para mim, eu não acreditava nisso. Entendeu? Para mim, ele estava de boa. Só que aí, quando eu cheguei na frente, aí já foi chegando, fazendo a ficha, levando lá para dentro, colocando no berço quente, colocou uns negocinhos assim no dedo e ficou ali. E falou assim, mãe, você reza para aparecer um hospital para o seu filho infantil, porque senão ele não passa dessa noite. E aquilo eu fui cair no chão. Entendeu? Falei, como assim, meu filho não passa dessa noite? Ele falou assim, não passa. Aí eu fiquei rezando, orando, pedindo a Deus, fazendo tudo quanto é tipo de promessa ali que meu filho tinha que voltar para mim. Eu fiquei em cima pedindo. Aí, na hora que deu 3 horas da manhã, mãe, saiu a vaga. Aí começou a tirar tudo. Na hora que nós saiu, desceu. Aí eu falei, mãe, não tem vaga mais, volta. Aí nós voltamos para o quarto. Quando deu 5 horas da manhã, saiu a outra vaga. Aí nós fomos para lá, consegui ficar com ele lá. 15 dias ele ficou no hospital, graças a Deus. Meu filho ficou comigo até 18 anos. Aí eu acho assim que eu pedi tanto aquela hora, tanto, que eu não deveria ter pedido, entendeu? Meu filho ficar, ele não tinha pecado nenhum, podia ter deixado Deus levar. Mas mãe nenhuma aceita essa parte de pedir. Aí, com 18 anos, aqui em Colatina, eles tiraram a vida do meu filho. Uhum. E foi uma dor enorme que eu tive. Porque eles colocaram ele dentro de uma água e tampou uma coberta. Eu fiquei 7 meses, 3 meses e meio, para enterrar o meu filho, para saber que ele era meu filho, e mais 3 meses para enterrar ele, porque para até saber se ele era o meu filho ou não, entendeu? Mas era o meu filho. Então, com isso, eu tenho os outros dois, eu fico lutando por eles não ir para essa outra parte, entendeu? Para não ir para essa outra parte de mexer com droga. Meu filho começou a mexer com droga, entendeu? Então, isso que levou ele era um menino muito educado, ele não respondia, tudo que você falava para ele, assim, ele não foi um menino, assim, feito para ir para esse lado, mas só que ele preferiu o mais curto, né? Entendeu? Só que acaba levando para a cadeia ou para o cemitério. Se tivesse na cadeia, eu estava vendo meu filho, mas
Deus tirou ele, né? Na verdade, nem foi Deus, né? Foi as pessoas más, né, que tirou. E eu sofro muito com isso, entendeu? Mas é isso, a minha história daqui de Colatina. E aí eu penso assim, quando eu estava tudo pequeno, eu arrumei um esposo, né? Depois desse marido que eu falei que é pai desses dois. Fui morar na roça, fiquei 11 anos morando na roça, cuidando dos meus filhos. Mas, assim, era tudo reclamado, comida, não tem. Eu tinha 5 filhos, fui morar com ele. Aí, ele era uma pessoa boa, que ele trabalhava, botava tudo dentro de casa. Mas ele reclamava o que dava. Entendeu? Aquilo que eu conseguia de graça lá, que era o leite. O vaqueiro sempre dava leite. Aquilo que eu conseguia ali, ele não tinha com quem reclamar. Aí, como eu fui para lá, a mercê dele, aí tudo que eu precisava, ele negava, que é a parte de caderno, lápis, né? A mochila. Dependesse dele, que meus filhos levavam na sacolinha de arroz, como no caso que eu levei. Mas só que Deus sempre colocou pessoas boas para me ajudar. Aí um vizinho, né? O Rogério e a Jaqueline, na época, o vaqueiro, foi lá e comprou chinelo. E comprou material dos meus filhos. Eles eram 4. Que aí eles começaram a estudar. Aí eu comecei a pegar o Bolsa Família, okay? Nessa roça. Comecei, né? Pegar o Bolsa Família, o Bolsa Família me ajudava. Aí eu comprava os negócios para os meninos, eles ficaram revoltados ainda com o pai desses dois meus, né? Os últimos. Porque eles sabiam que eu tinha os filhos, mas também, assim, às vezes nem pode julgar, a pessoa ganhava um salário em mês, com 4 filhos, cuidar, dava dinheiro da compra. E eu acho que ele já tinha até arrependido que tinha pegado uma carga, né, para ele, mas nada justifica o que ele fazia, né, que era beber, beber, querer judiar, às vezes, de mim. Teve um dia que minha filha pegou um copo para tomar água e ele estava bêbado. Aí ele pegou, levantou, meio bêbado, me caindo, para poder bater na mão dela, por causa do copo. Aí eu entrei na frente. Aí ele me deu 3 nas costas. Aí eu falei com ele que só não se separava dele porque não tinha onde ir, que minha mãe estava com muita dificuldade também. Não tinha onde ir. Então eu tinha que ficar ali, aguentando. Até que um dia, em 2009, eu juntava o dinheiro da Bolsa Família para poder vir na casa da minha mãe Colatina. Então eu vi a dificuldade da minha mãe, ela não podia ficar comigo. Que aí já era 7 filhos que eu tava. Aí eu vim em Colatina. A mãe falou assim, filho, eles estão fazendo cadastro da casa. Vai lá e faz seu cadastro. Aí eu fui em 2009, fiz o cadastro. Aí não fiquei lá em Colatina. Voltei para a roça de novo, porque minha mãe não tinha condições de cuidar de mim e dos meus filhos. Aí fiz e voltei para a roça. Em 2011 eles me ligaram que tinha saído da casa. Foi uma benção na minha vida, minha casa, para cuidar dos meus filhos. E eu peguei, vim embora para Colatina e deixei ele lá na roça, para morar com meus filhos, para receber a casa. Quando a minha mãe ligou, nossa, os meninos, todo mundo gritava, entendeu? Querendo. Assim, agradecimento a Deus. Eu bati o joelho no chão, porque era o que eu estava esperando, eu tinha que ter minha liberdade. Aí minha mãe, fiquei ali na minha mãe até alugar uma casinha para poder depois ir para casa. Aí fui. Daí a pouco ele veio morar comigo aqui. Aí quando chegou aqui, com a Latina, ele quis fazer a mesma coisa. Mas aí eu já estava empoderada. Aí eu já era uma mulher empoderada. Eu já tinha minha casa, já tinha meu emprego, que era, comecei na reciclagem, né, de que não era associação, entendeu? Era um trabalho de reciclagem em uma firma normal. Na época era a RT. Aí eu falei com ele, você quer ficar
comigo. Como homem, você vai ficar. Agora, aqui, você não vai fazer isso comigo. Porque aí ele levantou o capacete para me dar uma capacetada. Eu falei assim com ele: eu quero que você dê esse capacetado na minha cabeça. Mas eu quero que você dá para mim cair. Porque se eu não cair, eu vou levantar e vou te pegar. Aí abaixou a moral dele, ficou bom. Meus filhos já estavam grandes, passei uma dificuldade com ele, porque às vezes ele bebia muito. Aí ele falou comigo que a gente chegou, né, a separar, a gente separou umas 2 vezes, que é o pai dos meus 2 filhos menores. Hoje ele está com 20 anos e o mais novo está com 15 anos. E aí ele quis voltar, eu falei com ele que não voltasse, porque para mim já chega, eu já tinha dado a oportunidade para ele e nossas vidas assim, não eram muito bem do jeito que ele fazia, entendeu? Então, como eu já tinha os outros filhos, que ele às vezes reclamava, mesmo em idade maior, aí ele levantou, pegou no dia, ele pegou uma. Ele levou em mim para tomar o telefone, aí quando ele levou em mim, meu filho chegou, que já estava grandinho, né? Ele já estava com, acho que é 18, sei lá. Agarrou ele assim pelo meio, porque os meus meninos não judiavam dele, meus meninos tinham consideração dele assim como pai, mas ele não tinha consideração como filho. Ele só gostava dos outros dois dele mesmo que ele gerou comigo. E falou que ele não podia fazer aquilo. Aí ele foi embora para o Ceará, que ele era de lá e tal, mas depois voltou. Voltou para cá e ligou: posso voltar? Eu falei: claro que não, você volta para o seu serviço. Aí ele voltou, ficou no serviço, ligação comigo, e eu falei com ele: não dá para ter uma ligação, porque você fica falando coisa que não tem nada a ver, que ele falou que ia pegar minha mãe e socar ela dentro do vaso, de cabeça para baixo. E quando ela morresse, que ele enterrava de cabeça para baixo. Então, quando atinge a mãe da gente, a gente não vai aceitar. Então, assim, a vida com ele foi muito difícil. Aí, mas mesmo assim, eu separei dele, mas hoje eu estou aí com outro relacionamento, né? O, ele não é pai de nenhum dos meus filhos, mas quando ele chegou na minha vida, ele me trouxe alegria, me trouxe flores, me trouxe, assim, quando eu estou, assim, fazendo aniversário, ele está sempre presente, só que ainda é um pouco conturbado, mas eu sou uma mulher hoje empoderada, eu não deixo ninguém me atingir, entendeu? Eu já sou um escape, né? Eu já sou uma pessoa, assim, que hoje, se alguém, se ele fala assim, eu nunca vou levantar a mão para você, eu falei, e é bom mesmo, não levanta não, porque hoje tem todas as leis, né? E lá na roça eu estava que à mercê do homem, né? Não tinha nem como sair de lá. E eu vivo bem com eles, com esse meu marido agora. E é uma vivência assim, conturbada, porque ele é meio assim, maluquinho, tem. Ele trabalha, muito trabalhador, ganha muito dinheiro na época do café. Então, você precisa ver como é. Ele pegou 25 sacos de café dentro de 2 dias. Só que entra aqui nessa mão e sai nessa. Ele tem dificuldade de guardar. Entendeu? Eu peço ele para guardar, talvez um dia ele vai conseguir. Mas hoje, assim, minha vida hoje está melhor do que antes do que eu já passei para trás. Giovana, enquanto você estava fora de Colatina, você falou da sua mãe, né? Que Uhum. ela conseguiu ver a questão da casa e da reciclagem. O que que ela estava fazendo enquanto isso? Como que estava a vida dela? Então, aí a mãe virou, lavava roupa, né? Para as pessoas poder ajudar dentro de casa. Quando voltei para dentro da casa da minha mãe, aí com as outras 2 crianças que eu vim para dentro da casa dela. Aí ela, nesse meio de tempo, ela perdeu meu pai. Meu pai faleceu, então ela ficou sozinha para poder dar conta para me ajudar a criar as crianças, né? Porque era mãe solo, no caso, sem marido, então ela me ajudava. Aí passou mais uns 2 anos depois, aí ela perdeu o meu outro irmão, que é o mais novo do que eu, o que eu contei o caso que ela pulou da janela, entendeu? Aí tiraram a vida do meu irmão. E aí foi passando, 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 né? Ela mudou para o Ailton Senna, onde a gente mora. E lá no Ailton Senna, que
ela conhecia uma vizinha do lado assim, e ela trabalhava no lixão. Aí ela falava assim, trabalhava, ela ia lá só catar roupa, esses negócios assim. Ela vinha cá, nossa, cortina bonita. Aí eu me interessei, né, aí nesse trabalho, trabalhar também. Só que aí foi quando eu fui para a roça. Aí quando eu voltei da roça, depois de 11 anos lá, quando eu voltei, minha mãe já estava trabalhando nesse lixão. Nesse lixão lá, onde ela trabalhava, ela tinha 4 crianças. 4, três do meu irmão e um desse meu irmão que morreu. Era 4 crianças que ela dava conta. Ali ela trazia os mantimentos, né, de lá para ajudar. Aí quando eu cheguei, o que eu fui fazer? Fui trabalhar junto com ela também no lixão. Aí para mim ter um dinheirinho, eu trabalhava 3 dias no lixão e 2 dias na casa de família. 3 dias. É lixão a céu aberto, tá? Quando eu falo. 3 dias no lixão e 2 dias na casa de família. Para estar dando sustento, né, para minhas crianças e ajudar a mãe com as outras crianças dela também. Aí lá a gente achava macarrão fechado, achava carne, que eles jogavam lá, né, a carne empacotada que ia vencer, eles jogavam lá também. Então a gente levava aqueles mantimentos para casa para poder ajudar, né, para criar os nossos filhos, né? Que é os meus filhos e meus outros 4 sobrinhos. Que é ali que nós tirávamos o mantimento, além de vender o material, né, que a gente levava também, né, que tinha as outras coisas, dívida para poder pagar. Então a gente fazia essa parte lá no lixão. E era muito complicado, né, o lixão. Por quê? Era aqueles montantes de coisas, assim, ainda não era aterrado, né? Aí depois que foi para a época do aterro, que foi mais complicado ainda, que a gente ficava lá andando. Era à noite que nós trabalhávamos, a gente trabalhava à noite. A gente até com dias quis tirar nós de lá. Até tiro de borracha eles deram, entendeu? Aí nós queimou pneu para poder continuar no nosso trabalho, para poder a prefeitura não tirar da gente, porque eles queriam tirar os pessoal do lixo e dar uma vida melhor de uma outra reciclagem. Então, ia lá as pessoas que era parte da prefeitura para poder tirar, e via psicóloga, ia um monte dessas, assim que eu não sei falar, né, o nome, das pessoas responsáveis por tirar as pessoas de lá daquele lugar, que são as pessoas do CLAS, né? Então, assim, aí foi onde que surgiu esse trabalho da RT, e nesse trabalho da RT, a gente ficamos trabalhando lá 3 anos, só que a minha mãe teve que fazer uma escolha, ou era ela que trabalhava, ou era eu que ia trabalhar, porque alguém tinha que tomar conta das crianças. Então, a minha mãe ficou com as crianças para mim, né? E porque tinha as outras também que era dela, e eu fui trabalhar nessa empresa. Aí ficamos trabalhando lá esses 4 anos, até que saiu a lei que tinha que fora lixão, né? Que não podia ter lixão mais. Aí foi em 2014 já, que aí eles pegaram e juntou uma turma para fazer uma associação. Mas antes dessa associação, hoje, tinha uma outra associação, que é a Arecicol, que eu entrei trabalhando nela também primeiro, para ver se dava, né, rumo na vida. Mas só que lá não foi para frente, lá acabou. Aí foi aonde que nós foi para essa. Aí depois dessa que nós veio para essa associação aqui agora. Mas os meus filhos foi criado com comida do lixão. Meus sobrinhos, entendeu? Roupas, meu filho que nasceu, roupa era de lá, entendeu? Então, foi assim, a gente passou uma vida muito explorada, né, nessa parte assim, mas para nós não era exploração. Nós, quando falava assim, fulano é vulnerável, né? Aí a gente não aceitava que a gente era vulnerável. Para nós estávamos lá no patamar, né? E era difícil, porque a gente trabalhava assim, tinha que subir um morro com material, tinha dificuldade, porque às vezes as pessoas iam lá, o material que a gente colocava do lado de fora, porque a gente descia o morro com carroça, os outros iam lá, botavam fogo nos plásticos, às vezes roubava material, roubava ferro velho, e às vezes a gente
né, passava necessidade por causa disso aí, do caso do roubo, né, que eles pegavam as coisas que a gente trabalhava. E era uma luta com os urubus, né? Porque era muito urubu. Às vezes você pegava um negócio, eu peguei uma vez, puxava o prático e o urubu puxava do outro lado. E tá catando assim, o urubu tá picando até a bunda da gente. Entendeu? Então, assim, foi uma aventura, né, que a gente fizemos por necessidade, não foi uma aventura de estar lá porque quer. Foi uma necessidade, porque como eu tinha muito filho, ficava até difícil poder pagar uma pessoa para tomar conta dos meus filhos para mim ir trabalhar, porque era praticamente estar dividindo ali o salário, né, e às vezes só pagar a pessoa, né, porque não tinha como. Então, aí foi onde surgiu essa associação que hoje nós se encontramos nela, trabalhando. E essa associação, a Ascor, ela é formada por quem? Quem que está liderando? Como que deu certo também, né? Porque a outra não deu, né? Você falou. Mas como que tá dando certo Não, agora? a Como que vocês primeira não. trabalham? Aí a segunda deu certo, porque entrou, né, várias pessoas querendo nos ajudar. Quando aí eu saí dessa RT, peguei o meu seguro, eu trabalhei, fiquei em casa 3 meses, né, porque não podia entrar logo de cara assim na associação, porque a associação, mesmo que é uma associação, tem várias regras dentro da associação. E faltava um mês só para acabar o que eu ia receber, né? Comecei a trabalhar. Aí a menina que estava lá como presidente teve um problema, e logo de cara, assim, passou uns meses, me colocaram como presidente da associação. Fiquei ali carregando a associação um bom tempo nas costas, acho que uns 2 anos, porque 2 anos de cada. Até hoje a gente faz troca, né, da presidência, de 2 em 2 anos. Era muito dificultoso, mas mesmo assim, ali estava melhor, porque ali nós estávamos ganhando um salário digno e também estava debaixo de uma tampagem. E ali a gente ganhava, não chegava salário, R$ 400, R$ 500, entendeu? E nós ainda pagava ônibus para chegar nesse lugar. E aí mexer com gente também, você sabe como é que é, né? Que tem atrito, eles acabam assim, não respeitando muito, porque é uma pessoa igual a eles mesmos. Aí entrou, né, um apoio da pessoa psicológica para poder estar conversando. Tinha umas outras pessoas que faziam reunião com nós para poder a gente interagir. Tem uma amiga, Ângela, aqui nessa associação também, que ela ajudou muito nós com a convivência com as pessoas, como saber lidar com as pessoas. Foi até importante quando ela entrou pela primeira vez, que ela já ajudava nós de longe. Aí ela entrou já, nós já tínhamos 1 ano e pouco lá. Aí ela já entrou organizando a gente para tirar férias, entendeu? Organizando para poder, porque as papeladas para poder a gente entregar para o contador, a gente pegava, colocava no envelope e a gente nem queria saber, né, como é que era aquilo lá. Assim, não, se estava certo, se estava errado. Mas aí, quando ela entrou ajudando nós, aí acabou, a gente entendeu muita coisa, né? E conviver com as outras pessoas, porque às vezes a gente acaba não convivendo bem, não tem uma vivência boa, não sabe tratar, porque caiu no seu colo assim rapidinho, entendeu? Cai no seu colo, você não sabe fazer nada. Mas aí hoje, né, graças a Deus, hoje a gente está num lugar melhor. E lá estava caindo os pedaços, teve que entrar na justiça, poder tirar nós de lá, botar para cá. Aí antes nós não tinha coleta, a coleta eles mesmo que trazia, a coleta para dentro da associação, que é a prefeitura que trazia. Hoje não. Hoje nós mesmos faz a coleta na rua, entendeu? Nós mesmos faz os nossos pagamentos. Eu tinha que ir longe para poder chegar lá e eu, assim, como eu sou assim, ignorante, vamos dizer, mas não é ignorante, né? Porque não sabe falar, não sabe conversar. Então, eu chegava, eu quero isso aqui pronto, eu não sei fazer. É assim, é simples assim, eu quero. Não é vocês que têm que fazer, porque eu não sei, então vocês fazem para mim. Mas aí dava aquele bafafá, porque eu não sabia chegar. Assim, falei, tem como fazer isso? Não. Eles queriam engolir nós, fazer assim, a gente com casca e tudo,
E aí eu não sabia que eu tinha que falar, não, gente, eu vim porque eu não sei fazer. Já que eu tenho que dar conta, então vocês podiam me ajudar, por favor? Não, não era a minha fala, não era essa. Então, por causa disso, então, hoje, assim, eu passei já por 3 vezes, né, como presidente aqui da associação. Já aprendi muita coisa, graças a Deus. Hoje eu abri mão, né, porque de 2 em 2 anos troca, eu falei, não, não quero voltar. Vamos colocar sangue novo. Aí hoje a gente tem outro presidente na associação, são 3, né, que é o diretor-presidente, o financeiro e o administrativo. Então, hoje a gente divide muitas tarefas aqui, mas para chegar até aqui, a gente sofreu bastante para chegar até esse patamar que nós estamos hoje, né? Até apresentei para a Carol ali e falei com ela, tá pequeno agora para nós. Antes era pequeno, agora está mais pequeno ainda, que chega muito material por dia aqui, entendeu? São 4 carros, 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Chega a mais de 6 toneladas de material aqui na associação. Nossa, e as pessoas da associação, a maioria são mulheres ou são homens, é misturado? Como que é? É meio a meio. Eu Tá. acho que hoje já deve estar com uns 3 homens a mais, eu acho, mais ou menos. Nós somos 41 pessoas. Muita gente, né? E vocês reciclam o quê? Como que funciona? Tem maquinário aí? Só para quem não conhece, se você puder explicar para a gente. E antes não tinha material, não tinha maquinário. As máquinas que ficou para a associação foi as máquinas que era dessa firma particular que a gente trabalhava em reciclagem. Então, essas máquinas ficou um bom tempo, acho que foi 1 ano mais ou menos. Aí, dentro de 1 ano, o rapaz veio e tirou, né? Só deixou uma prensa, que era uma prensa velha da prefeitura que está aqui hoje ainda, mas a bichinha é guerreira, tá? Trabalha até hoje. E levou a esteira, mas a gente já tinha ganhado no projeto uma esteira do Teta Park. Então, essa esteira ficou para nós trabalhar e eles cederam para nós o bebedouro. Então, os que tinham cozinha, cadeira, entendeu? Tudo eles cederam, só levou mesmo a esteira embora. Aí, com a entrada da Ângela nos ajudando, ela fez projeto. Aí nós ganhou pelo Banco do Brasil, nós ganhou na época. Nós ganhou prensa, ganhou elevador, nós ganhou assim, um monte de material para estar trabalhando dentro da associação. Então, hoje, tudo que tem ali foi projeto. A gente trabalhou em cima disso. Quando a gente sabia que tinha alguma coisa, aí tem a Elisté, mais a Ângela, e fazia os projetos, e nós, na época, foi 470 mil, que deu para comprar prensas, paleteira, e até hoje, né? Quando tem alguma coisa, a gente já corre atrás para buscar, para dentro da associação. E vocês trabalham com que tipo de material? Como é que vocês entregam? Para quem que vocês vendem? Enfim, se você puder explicar para mim. Então, igual eu te falei, antes nós não fazia coleta. Hoje a gente faz a coleta. O caminhãozinho sai, faz a coleta e traz aqui para a associação. Aí tem as mulheres na esteira, aí joga lá em cima de uma rampa e desce o material e as mulheres fazem separação por cor. PET azul, PET verde, PET fantasia, PAD colorido. PAD colorido, PAD branco, talvez você não saiba o que que é, né, que você não trabalha nessa área. Então, litro de quibô, litro de maciante, entendeu? Esses negócios assim, que aí a gente separa por cor, entendeu? Litro de iogurte, aí vem também aquela separação do PET óleo, jornal, papelão, papel branco, papel colorido, branquíssimo, entendeu? Então, tem 28 tipos de material que a gente separa nessa esteira. Esse trabalho para nós caiu do céu, entendeu? Tanto para mim, tanto para as outras famílias que tem dentro. Porque nós hoje, assim, era tudo vulnerabilidade social, porque essas pessoas vêm de dentro do CRAS hoje, pessoas que já tinham trabalhado no chão, outras pessoas não aceitaram vir para a associação porque elas não aceitavam a regra e no momento que você tem um grupo coletivo, você tem que ter as regras dentro da associação, porque senão você não consegue conduzir aquilo ali. No momento que nós conseguimos colocar regras na associação, e também colocamos responsabilidade nos grupos da diretoria,
cada um é liderança de algum lugar, assim, do papel branco, da esteira, lá de trás, entendeu? Da rota, que é onde pega os papel. Então, isso melhorou muito dentro da associação. Que antes era só eu, no caso, para mim sair dentro da associação, para resolver alguma coisa, eu tinha que voltar 2, 3 vezes na, dentro da associação, para poder não deixar nada sem fazer. Hoje não, hoje a gente já melhorou isso, né? E também foi com muita ajuda. Teve o pessoal que é da. Ai, meu Deus do céu, da Vale. Rapaz, vou te falar. Quando eles vieram aqui fazer com nós a, a estrutura, palestra, tem uma senhora chamada Maria, muito inteligente, a Maria. E ela é uma pessoa que sabe e tem firmeza naquilo que ela fala. Um dia ela falou: vocês vão chegar a ganhar R$ 3.000, ela falava. Só vocês lutar. Então, ela vinha, dava essa instrução para nós, e a Vale fez muita diferença nessas instruções, nas reuniões que fazia para a gente. Então, assim, com ela que eu aprendi muita coisa, como ter uma liderança dentro da associação de catadores. E eles me veem, eu não sou presidente, tá? Hoje. E eles me veem eu como uma liderança da frente do trabalho. Muita coisa que eles não conseguem resolver, eles vêm até mim. Então, eu trabalhei isso, entendeu? Porque hoje eu sei, eu passo para eles, e eu faço as vendas da associação. Eu fiquei com essa parte das vendas, que é uma coisa assim que a gente faz com prazer, porque eu vendo de mais 2 outras associações, não, nós não cobramos nada, só mesmo fazemos essa venda para poder agregar preço no material, entendeu? E antes, quando a gente tirava 2 carros, hoje a gente tira 5 carros de papelão daqui de dentro. E como é que você vê a moral, a dignidade das pessoas que trabalham aí com você, ou a sua própria mesmo? Porque tem muita gente que tem preconceito com quem trabalha no lixão, ou tem gente que não gosta de dizer que trabalha, né, que trabalha com reciclagem, ou que trabalhou no lixão. Mudou essa questão de ter associação? Mudou para vocês a forma de ver o trabalho, de se enxergar, enfim? Bem, antes, eu até costumo dizer, né, algumas palestras, por exemplo, quando eles viam um homem do saco, tinha medo, né, do homem do saco. Ah, um mendigo que está passando ali, não sabendo que a pessoa está fazendo um trabalho importante, que é a separação do material reciclável no meio da rua, tirando do meio ambiente. Porque é um trabalho especial, é um trabalho que eu faço com amor. E eu tento passar isso para todos que entram aqui, porque como eu vim do lixão, aqui dentro aqui tem 3 pessoas que veio do lixão. Como eu vim do lixão, procuro fazer eles enxergar aquilo que eu vivi lá e o que nós temos hoje dentro da associação. Eu fui fazer conscientização no meu bairro. Nós temos um projeto que é da Beguinha. Eu não sei se aqui tem uma Beguinha. É uma da Beguinha. Como eu via no meu bairro muito material jogado fora, que aquilo ali é uma riqueza. O lixo hoje, ele é uma riqueza. As pessoas que não sabem, às vezes, com implicância, porque não quer entender que o nosso mundo está ficando sujo por causa de algumas pessoas que não interessam pelo meio ambiente, só interessa a si próprio, entendeu? Ah, vou ajudar aquele pessoal, não, vou jogar fora. Na verdade, quando eles estão ajudando, estão melhorando o nosso meio ambiente. Então, eu cheguei aqui, a gente tem uma conselheira, né? Como eu já citei o nome dela, falei para a Ângela, Ângela, eu vejo tanto material na minha rua, na minha cidade, lá em cima, no meu bairro. Eu acho que a gente tem que fazer uma conscientização e começar esse trabalho. Que vai vir mais material, porque não é o papelão que traz para dentro da associação o retorno, entendeu? O papelão mesmo é a miniaria, o que traz o retorno e que é prejudicável para o meio ambiente, muito mais do que papelão, é os plásticos. Quando eu falo para você os plásticos, eu não estou falando
só o plástico branco, cristal, assim, entendeu? Aqueles plásticos de coisa, não. Eu estou falando todos os tipos de plástico. Como se fosse a que boa, o litro de que boa, o litro de shampoo, o condicionador, o aerosol, entendeu? Esses tipos de material, sucata. Então, a gente foi fazer a conscientização, passando rua por rua, com um saco. Você conhece aquelas bag grandes, eco bag, que eles falam? Você conhece? Eu acho que deu uma parada. Uhum. Conheço, deu uma travada, mas conheço, sim. Então, aí você conhece aquele eco bags? Sei. Não, né? Então, aí nós arrastava, nós saiu de 4 pessoas e arrastava, pegava material, botava lá. Você sabe quanto que nós conseguimos trazer para dentro da associação em um dia de segunda-feira? 1 tonelada de material a gente trazia. Entendeu? Todo mês a gente trazia 1 tonelada de material para dentro da associação limpo. Só chegar aqui e fazer a separação e nós conseguimos. Aí nós saímos casa por casa, com apoio da Cicobi, com apoio da Cicobi, a Cicobi apoiou nós nas beguinhas, nas placas. Eu posso levantar, pegar para mostrar? Não. Então, aí esse projeto do meu bairro foi esse aqui, ó. Família do Meio Ambiente cuidando da casa comum. O que significa aqui cuidando da casa comum? Isso aqui é os material que sai de dentro da cozinha, que é o amaciante, o detergente, o litro de óleo, entendeu? Tudo isso aqui, que sai de lá, que é a valorização da associação, que é o que entra mais, o que tem que entrar mais e entra menos, porque muitas pessoas ainda jogam fora. E esse é o saquinho que a gente dava na casa, ó. A gente dava na casa e pregava essa plaquinha. Aí, toda segunda-feira, a gente ia lá e pegava esse saquinho cheio. Pegava não, ainda pega. Nós temos esse projeto ainda. Aí, com isso, surgiu mais 3 bairros que a gente faz. E a Cicobi que fez, né, que deu o dinheiro para o projeto que eu te falei, para a gente estar fazendo esse trabalho na associação. E o mais importante é que quando você chegava na casa, tinha umas pessoas que te tratavam mal, mas tinha umas pessoas que te tratavam muito bem e te acolhia. Nossa, quanto tempo que eu queria fazer esse material. Chegava a arrepiar o meu corpo da pessoa falar, gente, isso é um trabalho muito importante. Isso aqui, não, você deixa aqui comigo e eu vou falar com o meu vizinho, entendeu? Então, a gente ia rua por rua para fazer. Uns as predejava e os outros acolhia. E hoje nós estamos aí com esse bairro, com esses 3 bairros, com essa retirada todo mês da casa, entendeu? Voluntariamente, eles passaram a juntar para nós. E teve importância, né? Que depois disso também a gente ganhou um prêmio Binguá, tá? Por causa desse daqui. O prêmio Binguá é esse pássaro que está aí, ó, por favor. E o certificado, por favor. Esses 2 aí. Aí a gente ganhou. A importância de você ganhar. Esse pássaro aqui é muito importante. Entendeu? Então, assim, a gente ficou em primeiríssimo lugar pelo trabalho. E antes a gente tinha participado, a gente tinha ficado em segundo. E esse daqui foi em primeiríssimo lugar. A gente foi lá muito importante, tá? Como se fosse uma pessoa assim de crassuda. E aí a gente trouxe esse pássaro, que é muito falado, e eu pensei, meu Deus, será que nós não é um pássaro, não, gente? Pelo nosso trabalho. É um trabalho importante, é um trabalho do meio ambiente. E depois, né, os outros projetos que a gente vem fazendo da associação, as pessoas veem isso com o olho bom. Hoje a gente tem o telefone, né, que as pessoas ligam para poder pedir a placa para colocar, as pessoas ligam para poder pegar o material que é muito na casa deles para trazer para a associação. E, no caso, assim, as pessoas conscientizadas, elas interagem com a gente. Agora, outras já não conseguem, né? Até hoje, assim, você não consegue falar com o mundo todo, a importância desse material para dentro da associação.
que é o que traz o salário dos associados, entendeu? A família que não tinha as coisas e consegue chegar até que hoje na associação é bem acolhido, com o mesmo valor que a gente ganha, entendeu? Então, isso é importante. Não precisa da pessoa chegar para ganhar R$ 400, igual nós ganhávamos. Nós ganhávamos R$ 400. Tinha vez 500, tinha vez que era 400. Hoje, não. A pessoa já chega ganhando um valor tal, entendeu? Por quê? Porque eu trabalhei com isso lá atrás, minha família trabalhou, minha mãe, entendeu? E todas as pessoas que participou do lixão trabalhou para isso crescer. E hoje eu me sinto uma doutora de reciclagem. Já ouviu falar? Essa sou eu. Eu sou a doutora de reciclagem. Então, porque eu e quem entra aqui dentro da associação, né, que vira as coreano, que é as co, vira as coreano, essas pessoas, quando entram, já saem daqui, nem quer sair mais da associação, porque é onde a gente valoriza a família, que precisa trabalhar, que tem filhos, entendeu? Então, assim, é um trabalho importante, muito importante. Eu sinto importante trabalhando na associação. E, para mim, é até difícil, porque eu estou lá desde do início, e a luta da minha mãe para nós chegar aqui, até aqui nesse lugar, né? E até hoje, ela está aqui, ela tem 68 anos trabalhando. E pede ela para sair, para descansar em casa. Não, ela não quer, não. Entendeu? Então, a gente faz palestra nas escolas, entendeu? Eu e minha amiga Ângela faz palestra. Porque essas palestras traz os material para dentro da associação. Aonde eles pedem palestra, nós estamos dispostos aí, né, a fazer, entendeu? A gente tá, assim, a gente não para, porque às vezes as pessoas veem assim, tá dando certo, então vamos parar por aqui. Não, a luta continua. E é um trabalho que eu acho que eu não sei fazer outra coisa mais, entendeu? Na minha casa lá, eu tenho minhas lixeiras, dá mais material reciclável do que material que vai para o aterro. Só vai para o aterro mesmo papel higiênico, o resto é tudo reciclável, entendeu? Então, muitas pessoas não entendem que o mal que faz o meio ambiente sujo com esses material. E esses material que vai levar para outro patamar, um associado, uma pessoa que não tem nada. Às vezes tem pessoas que entram aqui e falam, não tenho nada para comer, pelo amor de Deus, não dá um serviço, né? Então, assim, aí a gente instrui aquela pessoa aqui dentro para ver se dá certo o trabalho, né? Tem pessoas também que não conseguem trabalhar. Aqui não pede, tá? Não é lixão, aqui não fede, aqui é tudo tranquilo, chega material todo dia, entendeu? Não é material que fica muito acumulado, e a gente está sempre tirando esse material. E a importância desse trabalho, eu criei meus filhos, meus 7 filhos. A importância desse trabalho para mim foi assim, deu sair de uma pior, bem pior mesmo, do fundo do poço, e arrumar esse serviço, mesmo começando ganhando R$ 400, para cuidar dos meus filhos. Hoje, graças a Deus, meu rendimento é bom dentro da associação. Eu cuidei dos meus filhos. Eu tenho uma filha hoje que ela é técnica de enfermagem. Tenho um filho que ele trabalha como motorista, no caso ele é caminhoneiro, não tem. E a minha outra mais velha já quis ser mãe, né? No caso, mora na roça com o esposo, mas está bem guiada. Um trabalha na sorveteria, né? Que é sorveteria natural, e o outro de 15 anos ainda estuda, está comigo dentro de casa, e eu creio e espero que o meu filho tenha um rendimento, que não pensa, né, de fazer coisa errada, porque a minha luta, depois que eu perdi o meu filho por causa disso, então eu tenho essa luta com os meus filhos. Esse de 15 anos, já tirei ele de casa. Foi muito triste eu tirar ele de casa, porque ele era do meu cantinho, entendeu? Ele que dormia comigo todo dia, ele é um menino para mim, assim, é o meu caçulinha, né? Então, assim, eu tirei ele 1 ano e meio, porque eu não podia tomar conta dele. E o mundo, o bairro que eu vivo, é, é um bairro, assim, que estava dando tiro direto, esses negócios, e eu com medo, entendeu? Teve um cara lá que deu droga para ele, e eu fiquei muito braba, eu fui na casa desse cara, eu fui lá brigar, aí veio uma outra pessoa e falou assim, não, Dilma, não pode falar, ninguém vai te encostar a mão aqui, não, porque você está certa, você não quer criar seu filho, você sabe o que você passou. E eu falei com esse moço, você sabe que eu passei com outro filho,
por que que você está fazendo isso? Ah, mas eu pensei que ele usava droga, porque os meninos da idade dele, eu falei assim, não, meu, não quero que meu filho vá para essa vida, não. Eu sei que a gente não consegue, né? Se for de usar, vai usar. Mas a minha opinião e a minha força de mãe é não usar, entendeu? É não usar, não ir para esse lado, porque existe tanta coisa que pode fazer não ser ir para essa parte de usar droga, de vender droga, né? Então, quando as crianças vêm aqui, eu uso muito essa fala. Eu dou conselho para poder não cair em tentação, que é tudo que vem fácil, vai fácil. Conta a história do meu filho, porque ali onde a mãe sofre, quem sofre mais é a mãe que sofre com isso tudo, entendeu? Porque os filhos, às vezes, eles são rebeldes, não pensam no sofrimento da mãe. E eu não. Eu sou uma pessoa assim, na minha família, minha mãe me criou dessa forma. E se eles vão para a vida errada, é porque eles querem ir, porque eu não eduquei eles desse jeito, entendeu? Então, assim, para mim, fez muita diferença trabalhar nas COR, né, com material reciclável, material que ia para o lixão, né, que é uma riqueza que hoje está sustentando, né, com o nosso trabalho, a 41 associados dentro da associação. Com muita luta, nós chegamos até aqui e eu creio que a gente vai crescer mais. Eu creio que a gente vai crescer mais. Outra coisa, a gente tem um caminhão que a gente compramos da associação. É o meu orgulho falar isso, que a gente estava com os caminhão muito ruim aí, né? Então, a gente tem um caminhão e a gente ganhou um outro de um deputado, né? Que está para chegar aqui também, que a gente já foi na entrega dele, então a gente ganhou esse caminhão que está para chegar aqui também. Então, a evolução da associação não depende só de mim, né? Depende dos 41. E é nisso que nós trabalhamos, entendeu? Os 41 ficar satisfeito, a gente tem regra dentro da associação, as regras que para poder compor para todo mundo, assim, não ter sacanagem dentro da associação, porque nós dependemos disso aqui, nós precisamos disso aqui para trabalhar, dar o alimento para os nossos filhos, né? Porque a gente é um trabalho que muita gente não acha interessante, mas para nós, para o meio ambiente, é interessante. É interessante esse trabalho, entendeu? Eu não consigo ver um litro no meio da rua mais. Eu não consigo, eu não consigo ver reciclagem no meio da rua, eu saio pegando. Então, eu falo assim, todos têm que criar essa febre de deixar o meio ambiente limpo. É isso que nós temos que fazer, cada dia melhorar mais o meio ambiente, porque às vezes as pessoas não dão muita ligação para isso. Mas futuramente, né, a gente pode sofrer por causa de deixar o meio ambiente sujo. Você falou dos 41 associados, né? Tem alguma história de alguém que você gostaria de contar para a gente, ou que você lembra mais de que como esse trabalho ajudou, que a pessoa chegou com necessidade? Tem alguém que você lembra agora que você poderia contar, compartilhar com a gente, como mudou a história? Então, você sabe que às vezes as pessoas não gostam de falar, né? Que passou necessidade, que comeu coisa do lixo. Eu não. Eu comi, entendeu? A minha mãe comeu, meus filhos comeu. Então, assim, para mim falar com você, saber da história, assim, em si, eu sei de pessoas assim, por exemplo, tem nossa amiga Lucinha, que ela chegou, ela tinha um monte de filho, ela precisava do trabalho, entendeu? Que fez a mudança na vida dela, entendeu? Tem também a Marcela, que também veio do lixão, a vida dela também mudou também a partir do momento que ela entrou na associação. E a Fátima também, que trabalhou no lixão, essa, entendeu? E hoje ela está com nós também, que a vida dela mudou também. E os demais, não, pessoas que veio depois, que não participou do lixão, entendeu? Mas eu creio que a vida de cada uma dessas pessoas aqui que não tinha salário fixo, né? Pessoas que trabalhava na casa de família, às vezes faxina, e não tinha como, assim, tá dando mantimento, né? Pessoas que apanhavam do marido, né?
Às vezes era obrigada a morar com a pessoa porque não tinha o que comer, né? Não tinha. Então, quer dizer, então ajudou muito. Eu creio que ajudou, entendeu? Sei. E para você, quais foram os dias mais marcantes na Ascor que você teve? Você consegue puxar na sua memória os dias que você teve mais orgulho de ver alguma coisa acontecer, ou enfim, que, o que você acha que te marcou mais nessa trajetória até agora? Eu tive uma tristeza muito grande quando chegou uma pessoa, né? Chegou para mim aqui e falou comigo: hoje nós estamos encerrando o contrato com a associação. Falei, o quê? Aí era o Valnei, que era presidente, ele me chamou. Não, trouxe esse papel aqui, vocês vão assinar. Falei, Valnei, nós não assina nada. Sabe por que nós não assina nada? Porque isso não foi dado de mão beijada, nós lutou por isso aqui. Agora a gente vai assinar uma coisa, encerrando o contrato. Não, não vai não. Aí o cara foi embora. Aí eu pedi a eles para nos ajudar, né, sobre isso. Eles ficaram 3 meses sem dar um centavo para a gente. Nós trabalhamos na época da pandemia. Nós trabalhávamos dia e noite. Tinha vez que nós não tinha vida própria mais. Falei, não, isso não pode acabar, não. Como que esse negócio vai acabar desse jeito? A gente batalhou. Então, essa foi quando eu me emocionei, que nós ficamos, nós continuamos, nós lutamos e nós trabalhou e pagou os associados, tudo direitinho. E hoje nós temos dinheiro na mão deles porque eles têm que pagar essa parte para nós. Então, assim, quando fala que vai fechar a associação, que não tem possibilidade, para mim, isso aí é uma tristeza, porque é uma coisa que a gente lutou. Eu chorei, eu choro até hoje. Porque isso a gente trouxe, assim, isso a gente trabalhou para ter isso, não tem como acabar. Não aceito, eu não aceito, ninguém aceita. E aquilo, a lágrima não parava de cair, porque é aonde você tira o seu rendimento. Agora, aonde você vai, eu penso, meu Deus, o que eu vou fazer com essas pessoas daqui de dentro? O que eu vou falar? Não tem como. Eu chegar e falar, gente, acabou o contrato, todo mundo na rua, não tem como. Mas nós lutou ali, com apoio, né? O pessoal que trabalha aqui com nós. E eles não assinaram o contrato, mas nós ficamos 3 meses até que nós conseguimos de novo. E hoje a gente já tem um contrato, graças a Deus, com eles. Tem dificuldade, sim, na hora de ir lá? Tem dificuldade. Mas você sabe quando você vê um trem assim que você tirou do chão? É igual uma casa. Você sobe uma casa, você tirou do chão, daí a pouco, uma hora. Então, assim, você acaba se sentindo mal por ver, nem tanto você não, por ver as outras pessoas que têm volta que precisam daquele salário, para levar o mantimento para dentro de casa. A maioria das pessoas aqui paga o aluguel. A maioria das pessoas aqui tem filhos que precisam comer. Mas nós conseguimos. Com apoio, nós conseguimos. A associação, para mim, é tudo. Entendeu? Eu, assim, eu fico com dó assim, de chegar um dia de eu ter que sair, porque praticamente isso aqui vira uma família. É uma família, a gente passa o dia todo, semana, mês, com as pessoas. E eu hoje, assim, cabeça, penso que a gente deve virar uma empresa melhor, como é que fala? É imperativa, como é que fala? Uma cooperativa. Cooperativa. Isso, nós somos associação. Mas eu penso com a cooperativa seria bem mais melhor. A gente precisa hoje de espaço físico para estar colocando todo esse tipo de material que tem aqui.
que está apertado. A gente está aí na luta para ver se consegue ganhar um lugar para a gente. E é daqui que eu tirei os mantimentos dos meus filhos, esses anos todos. Eu pude comprar o leite, o arroz. Eu pude comprar carne diferente para meus filhos. Hoje eu adquiri uma diabetes. Foi muito emocionante para mim a diabetes. Quando eu soube que eu estava com diabetes, eu chorei. Falei, gente, lá atrás eu não podia comer, porque eu tinha meus filhos que eu tinha que dividir para eles comer. Mas hoje eu não vou deixar de comer por causa da diabetes. Eu vou comer o que eu quero comer. Porque eu não podia. Hoje eu tenho condições de comer e não vou comer. Aí, atrás da diabetes, vem a pressão alta. Às vezes ela está 300, às vezes ela está 260. Mas, assim, não está me prejudicando em nada, assim. Mas eu procuro comer, assim, um pouquinho de cada coisa. Se eu ver um doce, eu sei que eu não compro doce na minha casa, que eu não posso comer. Mas antes eu já nem comprava, porque eu sei que na família tinha, né? Então, assim, eu não compro, mas alguém come, tá ali, me deu, eu vou comer. Entendeu? Porque eu, às vezes, quando eu vejo também que eu quero comer uma coisa doce, eu compro, sim, mas não sempre. Mas eu não vou deixar de comer por causa da diabetes. Aconteceu emocional, perdi minha irmã aqui também. Aí depois que minha irmã morreu, ela trabalhava aqui também. Aí eu fiquei doente, né? Com diabetes. E a minha filha tem um problema psiquiatra, porque ela viu a minha irmã morrendo. Não conseguiu chegar com ela no hospital. Aí parou com ela num posto. Aí depois disso, tem 2 anos que eu faço tratamento com a minha filha, de psiquiatra. Até hoje, ainda faço tratamento com ela. Né? E ela veio, já tinha 2 anos, eu acho que ela estava trabalhando com a gente, que ela veio trabalhar. Ela apanhava do marido, em Vitória. Ela fugiu, uma criança especial. E veio para Colatina. Ela ficou um tempo em Biraçu. Aí depois ela veio trabalhar com nós. Aqui ela foi acolhida. Ela faleceu e deixou um filho especial. E ele está comigo, né? Com minha mãe junto. Quando ela terminou a casinha dela, que ela estava fazendo por cima da casa da minha mãe, ela só ficou um mês lá. E Deus levou ela. Trombose. Deu na perna dela. E até então eu não sabia que trombose matava. Aquele trem subiu na perna dela. Ela foi no médico no dia de sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu estava fazendo conscientização, mas a Ângela, lá em Pancas. Aí eles me ligaram, eu não estava nem acreditando. Ela tinha me chamado na casa dela no domingo para me ver a perna dela. Fui. Falei, você tem que fazer dope. Aí já estava tudo marcado para poder fazer. Mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu lutar pela vida dela mais. Entendeu? Então, assim, a gente passa altos e baixos. Aqui dentro, a gente teve perdas também, né, de associados, sem ser minha irmã. Pessoas que andavam comigo na luta, né, a Dona Penha, o Carlinho também. O acidente de moto do Carlinho. Da Dona Penha foi infarto, né, que ela deu, mas na casa dela, ela trabalhava com a gente. E é isso. É complicado. A vida a gente vai complicando. Agora você
Você tem uma casa, né? Você quer me contar como que ela é? Como que ela era quando você chegou? O que você mexeu nela? Como que ela tá hoje? Então, tem essa casa. Eu fiz 4 cômodos atrás dela e um banheiro. Hoje eu tenho um banheiro, né, dentro do meu quarto, assim, para uso meu. E fiz mais 4 cômodos em cima da casa, né? Cozinha conjugada, 2 quartos e 2 quartos do banheiro. Aí lá eu tenho que acabar de fazer ainda. E, assim, para mim foi ótimo, né, que eu saio do aluguel, vim para casa dos meus filhos, mesmo que eles são grandes, às vezes separa, vai lá para casa, entendeu? Então, assim, a minha casa, para mim, foi tudo de bom que eu tive na minha vida também. Você sabe que, ultimamente, depois da casa, né, e o emprego, o trabalho, assim, veio acontecendo coisas boas, mas aconteceu coisas ruins, mas aconteceu coisas boas também. Que a vida é de altos e baixos. Um dia você está triste, um dia você está alegre, uma hora você está com temperamento ruim, outra você está com temperamento. Então, assim, não é que você tem duas caras, mas é a vida durante o seu dia a dia. Acaba você sendo várias carinhas no mesmo dia, entendeu? E com isso a gente vai aprendendo, porque também você não vai viver só de. Você vai no velório, você vai ficar rindo? Não, né? Você não vai rir. Você está tristinha também. Agora que você está onde está todo mundo alegre, você está alegre também. Então, assim, a gente tenta levar a vida do jeito que dá para levar, né? Sim, eu acho também, se, por exemplo, assim, a minha mãe também foi um intuito, né, de eu estar hoje onde eu estou, porque ela é uma mulher guerreira, maravilhosa, ela é uma pessoa que não desiste nunca. Se tá bom, ela passou mal 2 dias. Ela passou sábado e domingo mal. Na segunda-feira ela ficou em casa contra a vontade dela, mas terça-feira ela já estava aqui. É uma pessoa que não falta, só por muita necessidade, entendeu? Então, assim, assim, eu sou o exemplo da minha mãe é meu exemplo. Minha mãe é meu exemplo de vida, não tem? Ela sempre me ajudou muito e eu acho que se todas as pessoas que entrassem aqui dessem valor ao trabalho, igual eu, minha mãe e algumas mais, esse negócio aqui ia pocar, entendeu? Na minha casa, lá hoje eu moro com meu menino, meu marido e no caso minha filha, né, que depende de mim, e somos 5 pessoas que moram na casa. E mais o menino que eu te contei, né, da minha irmã, que eu pego ele todo final de semana para ele ficar comigo, para não ficar só em cima da minha mãe, né? Então eu pego ele para ficar comigo também, né? Foi uma pessoinha que ela deixou que a gente temos que cuidar, né? A gente está cuidando. Eu queria agora, infelizmente, ir para as últimas perguntas, tá? Até pelo nosso tempo, né? A gente ia almoçar, né, e tal. Mas me fala uma coisa, tem alguma coisa que você queria falar, ou alguma história, ou alguma mensagem que você queria passar, alguma coisa que você queria lembrar antes da gente ir para as perguntas finais? Ou você acha que a gente falou de bastante coisa do que eu falar? A gente falamos de bastante coisas, mas você quer que eu fale sobre a conscientização? Porque eu gosto de falar da conscientização do mundo, porque a gente, hoje, por exemplo, o maior riqueza do mundo, quero deixar assim, maior riqueza do mundo, ele joga fora, no lixo. E hoje nós temos compromisso com o meio ambiente. E eu gostaria que todos os seres humanos, né, tivessem um compromisso com o meio ambiente, pegasse essa doença de catar o material, de não deixar lixo na rua, que o que não vale para um hoje, vale para outro, né? Porque o lixo, se você for olhar, ele é um luxo. Você olha nele, você não vê nada, mas ali está uma história naquele material ali. Você junta aquele material ali, aquilo lá dá uma história de vida para o catador.
E não é só o catador daqui de dentro, não. É o catador de rua também. Tem um catador de rua também. E esse catador de rua, às vezes, precisa mais de ser olhado ainda do que a gente que está aqui dentro, que tem um lugar local para trabalhar. E, assim, eu vejo... Eu pode apresentar minha mãe aqui para você? Eu vou te apresentar agora a fundadora da associação. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Tá bonitinha assim. Ela tá escondendo por causa do cabelinho. Meu Deus. Foi se ajeitar rapidinho. Foi Ela ajeitar. correu. Ela foi lá arrumar o cabelo dela, você acredita? Aí eu vou pedir para contar a história do Xoxô, Pato. Ela vai te falar. Entendeu? Tá bonitinho, mãe. Vem cá, senhora. Vou apresentar a senhora para o Lucas. Esse é o Lucas. Oi. Oi, tudo bom? Bom bem? dia. Essa é a senhora. fundadora da associação. Eu estou bem, graças a Deus. Prazer conhecer a senhora, viu? Sua filha falou muito bem de você. Igualmente. É meu exemplo, né, mãe? De vida. É. Meu exemplo de vida. É verdade. Essa daqui. Entendeu? Mas Como ela é que três. essa história, como é que essa história da princesa preta, da capa? História da Princesa Preta, da filha do rei, Xoxô, Pato. Conta essa história para ele, que ele queria saber um pouquinho. Isso eu esqueci já. Só não esqueceu, não. Só não contava para nós. Deixa eu ver como é que é. Vai ver como é que é. Mas eu não lembro mais. Só não lembra nem um pedacinho? Só lembro. Xoxô, Pato, nunca vi filho de rei ser pastor e de pato. Não é isso? É isso mesmo. É verdade mesmo. Olha assim, né? Que a princesa era uma princesa, que era filha do rei. Aí ela pegou e saiu, né? Saiu, foi passear. Aí deu uma pessoa que pegou ela e como se diz, uma pessoa como ninguém, né? E pôs ela para trabalhar. Aí ela estava querendo chegar perto de uma pessoa muito, muito estimada, né? Ela tinha um sonho de chegar perto de uma pessoa, e aquela pessoa não estava longe do caminho dela, e ela tinha que sair para ver aquela pessoa. Aí, quando ela chegou no riacho, muito grande, aí começou com, parecia uma pessoa lá, né? E falou com ela: você vai para minha casa e ali você vai trabalhar. Aí pôs ela para tomar conta de patinho. Aí ela ia para o rio tomar conta de patinho, né? E aí ela cantava: Xoxô, pato, nunca vi filha de rei ser pastor e de pato. Aí eles viram ela cantando assim, né? Todo dia cantava essa música, todo dia cantava essa música. Aí um dia uma pessoa, a mulher viu, né? Ela cantando essa música. E ela falou assim: mas por que você canta essa música? Pô, não, é porque eu não sou, eu sou filha de reis, eu não sou, assim, filha de qualquer uma pessoa. Aí a mulher pegou mas por que você está aqui? Não, porque eu quero chegar perto de uma pessoa. E essa pessoa, eu dependo dessa pessoa. E aí essa pessoa chegou, ela chegou para essa pessoa e a mulher, né, falou: para você chegar perto dessa pessoa, você vai ter que dormir 3 noites. Eu tenho 3 portas. E essa pessoa dorme para frente em 3 portas antes de você chegar nessa pessoa. Aí essa pessoa pegava e falava assim, ela chegava e falava assim: tá bom, então você vai deixar eu dormir na casa na sua porta. Ela pediu o patinho para ela, né? Ela pediu o patinho para ela. Aí ela falou: não, eu só te dou esse patinho se você deixar eu dormir
na porta, da sua cozinha. Aí ela falou assim, então tá bom, leva esse patinho e eu vou, e você pode dormir. Aí ela dormiu. Aí quando foi de noite, ela cantou. Aí ela já não cantou aquela musiquinha, já cantou outra musiquinha, né, que a pessoa conhecia. Aí ela fala, Dani falou, se eu rasgasse a saia, o sapato de ferro casava comigo. Aí passou, aí no outro dia ela já foi com os outros dois patinhos, né? Aí chegou lá, outros patinhos mais bonitinhos. Foi lá para brincar no riacho. Aí a mulher tá lá, com ela conversando. Aí fulana, outro patinho mais bonitinho, dá ele para mim. Só dois patinhos, você deixar eu dormir na porta do meio. Não, pode dormir que eu te dou. Vou deixar dormir. Aí ela pegou e deu o patinho. Aí ela foi dormir na porta do meio. Aí de noite ela tornou a cantar musiquinha. Aí quando foi na terceira noite, de novo. Aí ela, conversando com ela, foi para o rio de novo. Chegou lá, estava brincando com o patinho dela. Aí eu, fulana, você podia me dar esses mais bonitinho, me dar esse patinho para mim? Não, só dois patinhos, você deixou eu dormir na porta do quarto do Danilo. Aí sim. Porque ela tinha cantado e ela não tinha ouvido, né? Ele não tinha ouvido. Aí ela pegou e deixou. Falou, então, pode dormir. Aí deu a oportunidade de ela dormir nesse lugar. Aí, quando foi, já pegou, cantou a musiquinha de novo. Dani falou, se eu rasgar saias, furar sapato de ferro, casava comigo. Aí, quando ela cantou 3 vezes, ele escutou. Aí ele escutou e veio até ela. Casou. Veio até ela e começou, entendeu? Aí ela achou o príncipe dela, né? Aí viveram felizes para E sempre. foi viver feliz para sempre. Mas, menino, para a lembrar de cada coisa, né? Eu estava contando para ele, mãe, que ele puxou lá atrás da minha vida, lá do paraíso onde eu nasci. Estava contando para ele essa história. Paraíso abençoado. Você viu que ela falou que é abençoado? São 2 princesas aí que estão aí, na verdade, né? 2 Obrigada. princesas. É o nosso príncipe. É ruim. É ruim. Eu não tô nem aos pés de vocês, não. Tô nem aos pés. Mas olha, eu queria perguntar para você, para a gente terminar então com chave de ouro. Como é que foi contar um pouquinho da sua história para a gente, a história da senhora, sua mãe que está do seu lado, o que você sentiu? Como é que foi esse tempinho com a gente? Contar a sua história, da sua família, da sua mãe, que está aí. Então, para mim foi bem graduado, amei, gostei muito. Assim, eu gosto quando as pessoas se interessam pelo meu trabalho. Eu sou muito falante sobre a minha vida, não tenho? Eu já sou uma pessoa assim, falante sobre a minha vida, só que tem alguma coisa que a gente não fala, né? Você viu que não teve como nem não chorar, né? Tive que chorar, porque foi até bom que faz parte também, né? Mas, assim, quando a pessoa interessa assim, pelo que a gente faz, isso é importante. Isso é importante, vocês deixam a gente importante, porque está interessando com um trabalho da gente, pela vida da gente, né? Não é mesmo, mãe? Porque a vida da gente, a gente não sai contando por qualquer um, não. Vocês pediram, né? Vamos conversar um pouquinho. Mas, na verdade, eu pensei que eu ia falar só mais do trabalho, entendeu? Aí, assim, eu não sabia que pegava desde lá do início, tal, esse negócio, não. Mas eu achei interessante essa parte que vocês, né, faz as perguntas, interessa pelo trabalho, pela família, é uma aprendizagem. E eu estou aqui, né, cada vez mais que eu preciso aprender, eu vou aprender. Tudo que eu aprendi com a minha mãe, né, entendeu? E agora também aprendendo mais com vocês aí, né? Vocês ainda querendo saber o que se está bem, se não está bem, entendeu? Isso é importante para a gente. A gente se sente assim,
Não, a gente se sente, assim, empoderada. Tô me sentindo empoderada, viu? Pela essa entrevista, eu vou te falar a verdade. Eu sou já uma mulher empoderada agora, depois dessa entrevista, eu estou mais empoderada ainda, você nem sabe. Maravilha, Giovana. Obrigado, viu? Na verdade, eu, Alisson, aqui que agradece. O Museu da Pessoa agradece, né? A gente é um museu em que a obra de arte que a gente guarda é a vida das pessoas, né? É a vida sua, de pessoas como a sua mãe também, né? Então, todo mundo tem uma história importante de contar, de ouvir. E foi uma honra, na verdade, ouvir Deixa uma eu te história tão bonita. apresentar a Ângela, que eu mencionei para você no coisa. Ah, ela tá aí também? Vem cá, não, eu estou redor de mulher bonita que fica, ó. Essa que Olá, começou. tudo bem? Tudo bem, prazer em conhecê-los. Essa aqui que é o Prazer. foco da associação. A mulher dos projetos que traz as coisas para dentro da associação. E, além disso, ela é nossa conselheira. E ela é meu amorzinho de pessoa também. Ah, Pois é, maravilha. eu tô aqui, É muito hoje, dia importante. 5. Parabéns pelo trabalho seu também, Ângela. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, por valorizar o trabalho dessas mulheres, que para mim é inspiração de trabalho, né? De força, de resistência. Tem toda uma história de muita luta e muito desafio. Então, valorizar essa história, para mim, é muito bom. E Parabéns. agora a história da Giovana vai virar peça de exposição, né? Então, Isso aí. Bom, fico feliz. tem muita gente aí, então, né? Você contou, se emocionou, chorou, mas E tava eles cheio estão de gente aí do seu lado. tudo escutando do outro lado. Nossa, Tem uma sala ali. Não é só a Carol que estava aqui, não. Tem mais ali ainda. Verônica! nossa. Quem tá ali? Vai lá fora. Quem tá ali? Só o Thales, a diretoria. Vou deixar a diretoria quietinha. Nossa, você foi muito corajosa contar tudo isso, assim, a gente mal se conhece, eu É dos agradeço outros, muito né? então, eu não conseguiria falar desse jeito, assim, com minha mãe, Carol aí, coragem. Eu consigo, porque eu acho que estava precisando sair mesmo, né? Eu É. consegui. O Alisson, você é tão feliz, eu estou gostando de ver seu sorrisão também, tá? Eu quero falar também que essa historinha que eu contei para ela, é a historinha que a minha mãe contava para nós quando nós era criança. Olha, tem mais de 100 anos essa história, né? E eu nunca conhecia dessa história, sempre eu lembro dela, dessa história. A minha mãe é muito guerreira, ela está aqui em pé hoje, viva hoje. Ela tem que agradecer muito a Deus e nós também por ela cuidar de nós, mas meu pai judiava muito dela. Até na cabeça da minha mãe, o meu pai bate. Ô, mãe, para. Não é a minha vida. Agora a senhora faz parte dela, tá aqui. Mas só que ele não deixava de levar as compridas dentro de casa, mas ela achava que estava bem, você está vendo? Ela achava que ela estava bem, mas ela não estava bem também. Ela também estava sendo assim, maltratada, sem perceber que era maltratada pelo meu pai. Entendeu? Então, hoje ela é uma mulher solo, né? Mas hoje ela já é uma pessoa que sabe se defender. Entendeu? Antes ela não sabia. Um monte de filho também. E acabando foi arrastando, né? Todas as mulheres da família foi passando quase igual a mesma coisa. Entendeu? A repetição dela do esposo, né, que estava na cadeia. Aí eu passei por isso também, tá? Estou nessa também. É o último relacionamento que eu estou, tá bom? Mas vocês estão libertas hoje, né? Estão com Graças a Deus. autonomia, Hoje nós moral somos alta. empoderadas. E o trabalho traz isso também, tá? Nós trabalhamos aqui, aí nós temos psicóloga, se a gente precisa, a gente vai na psicóloga conversar, entendeu? Não é que tem aqui. Aqui, a diretoria, convence as pessoas em fazer tratamento, para poder não sofrer, né? Então, assim, nós não fica a mercê, assim, igual lá na roça. Olha o gato preto, mãe. Lá na roça, não tinha ninguém para ajudar ela, não tinha ninguém para ajudar. Entendeu? Hoje não, hoje você está rodeado de pessoas que querem te ajudar.
Você não sabe o problema que você vai... Talvez você tenha um problema que você não identifica, mas um colega seu vai identificar aquele problema. Mas você acaba não identificando, entendeu? Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, pode dizer, né, mãe? Que hoje a gente está... Só está passando um pouquinho quando eu chegar no céu. Tá nada. As provas difíceis passou tudo. Aprovação, ó, Deus só dá aprovação para aquele que consegue se libertar dela, que consegue lutar e vencer ela. Porque senão Deus não dava, tá? Por várias vezes você tem um problema aqui, aquele problema não surgiu de nada, não, porque você vai conseguir vencer aquela pedra que está ali. Entendeu? E o meu obstáculo é esse. Eu enfrento uma hoje, pode vir 2, 3 amanhã, que eu estou enfrentando também. Sou igual o leão.